Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus queridos irmãos, o tema que me traz até aqui para falar com vocês, ele intrinsecamente está ligado ao meu sentimento nesse momento, que é um sentimento de muita alegria, de muita gratidão por poder compartilhar esse momento com vocês, de aprender também. E é uma situação inusitada, uma vez que a gente é acostumado a fazer palestras para o público, com a presença das pessoas. Através da própria reação das pessoas, a gente vai conduzindo aquilo que a gente quer falar. E aqui não, aqui a gente fala para a frieza de uma câmera, mas a gente sabe que isso é uma missão. E dessa forma a gente é preparado previamente pela espiritualidade, e eu acredito que nós vamos desenvolver esse tema de uma maneira muito objetiva, muito feliz, muito profícua e muito útil. A felicidade que me faz estar aqui, e que eu sinto por estar aqui, já é motivo de sobra para que eu tenha certeza que nós teremos um momento de muita integração, de muita felicidade. E a respeito da alegria de ser feliz, eu acho que ela está intrinsecamente ligada ao fato de nós entendermos que vivemos na Terra, que é um planeta de expiações, onde prevalece o mal e as imperfeições. Talvez alguém diga, não, mas não prevalece, prevalece. Não é dado a nós entender o porquê disso tudo, ou, paradoxalmente a isso, nós espíritas temos um conhecimento muito grande do porquê dessa prevalência, mas, acima de tudo, nós temos que entender que talvez essa prevalência do mal seja mais pela ausência de uma ação mais pontual a favor do bem que nós fazemos com tanta disposição toda vez que abraçamos os fundamentos e os ensinamentos da doutrina. Eu não quero ser pretensioso ao dizer que nós, espíritas, sejamos melhores que todos. Mas o meu fundamento, a minha percepção, é no sentido de dizer que a gente observa a postura de cada um, a visão de Deus de cada um. Eu acho que um fato que aconteceu comigo, uma coisa simples, corriqueira, denota bem o que é esse nosso papel. Eu fazia um curso em uma instituição espírita aqui de Goiânia chamada GER, Grupo Espírita Regeneração. Era a duração de 1 ano e meio, curso maravilhoso, a realidade do espírito. E um dia eu estava lá e, como a gente diz, tanto aqui em Goiás ou mesmo em outros lugares, eu viajei na maionese, porque eu observei que por sala devia ter umas 30 pessoas, em média 30, 35. E eram 5 salas de cursos durante aquela temporada. Eram mais ou menos 150 pessoas ou mais. Eu fiquei imaginando, olhando para aquelas pessoas, todo mundo compartilhando, falando de perdão, de aprendizado, de responsabilidade de reencarnações, missões, etc. E fiquei pensando, meu Deus, quando essas pessoas saem daqui, é impossível que o bem não se espalhe ainda mais. Porque são pessoas que estão buscando a iluminação, estão buscando o entendimento, estão buscando aprimoramento, estão buscando melhora, evolução, enfim. E dessa forma, intrinsecamente ligada a esse movimento está a alegria, está a felicidade. Mesmo aquelas pessoas que às vezes se confrontavam com alguma postura questionável, através das explanações dos monitores, através do compartilhamento, às vezes elas se recolhiam na reflexão, mas a partir do momento que havia aquele diálogo, aquela tentativa de ajuste das ideias, as pessoas respiravam aliviadas e aquela sementinha de entendimento plantada naquele coração, com certeza iria proliferar. Então, momentos como esse, em que nós tiramos para poder compartilhar um aprendizado, para aprender através daquilo que a gente percebe, que a gente prepara, do que a gente é intuído, indubitavelmente nos levarão a um pouco mais da alegria de viver. Mas para que a gente possa ser um pouco mais específico, eu quero começar com a música de um poeta maravilhoso, um grande artista. Eu vou começar cantando, porque eu sou músico. Meu nome é José Carlos dos Santos,
mas os amigos me chamam de Carlinhos Santos. Mas as pessoas também me chamam de Carlinhos P.O. Box, por causa de um trabalho que eu realizei ali com a minha banda, tá? Tem ali uma recordação. E esse grande poeta que eu me refiro, ele nasceu no dia 16 de setembro de 1914, desencarnou no dia 27 de agosto, né? Está perto de fazer aniversário do seu desencarne, de 1974. 60 anos, então, Lupicínio Rodrigues nos deixou. E através de uma grande decepção amorosa, do grande amor da vida dele, Iná, quando ele serviu o Exército Brasileiro em Santa Maria, se eu não me engano, ela não quis continuar vivendo com ele, porque ela queria se casar, queria ter um futuro, uma vida, uma família, coisas normais. Mas ele achava que poderia levar mais um pouco de tempo naquela vida boêmia, aquela vida que todo poeta gosta de levar. Então ela disse que assim para mim não servia. A tristeza dele foi muito grande, e a partir de então ele passou a fazer aqueles versos tristes que o levaram a receber a alcunha de Rei da Dor de Cotovelo, né? E uma das canções mais emblemáticas dele, uma das primeiras inclusive, inspirada por decepções dessa forma, que não se sabe se ele passou a ser sempre triste, amargo, é essa canção que todos conhecem. Simples, quase pueril, mas que dá uma boa dimensão da visão de felicidade que se pode ter. Na minha casa tem um cavalo tortilho, que é irmão do que é filho daquele que o Juca tem. Quando eu agarro seus arreios e o encilho, sou pior que limpa trilho e corro na frente do trem. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, mas eu vou em um segundo quando começo a pensar. E o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Então, ele deixa pra gente essa impressão, né? Ele traz uma visão simples da felicidade, uma simples ou quase simplista, né? Ao que se supõe, ele se achava em meio a tanta falsidade, né, que ele considerava, que ele entendeu que por isso a felicidade tinha acabado e que o melhor era buscá-la em outro lugar, lá fora, onde, abre aspas, a falsidade não vigora. Ora, meus irmãos, ao perguntarmos a um grupo de pessoas o que significa ser feliz, obviamente nós obteremos as mais diversas respostas, né? Desde uma vida tranquila, em família, amigos, dinheiro, festas, viagens, boa saúde, ter um grande amor, né? Isso separado ou tudo junto já é suficiente para trazer felicidade. Ou não. O certo é que a resposta é muito variável para todos, né? O próprio Lupicínio, né, ele construiu a sua obra baseada nessa frustração amorosa. E as dores de amores eram elementos básicos para o samba canções, né, que nós tanto gostamos de ver. Eu acho, então, que a coisa mais importante é o valor que nós damos para as coisas. Quem conhece a doutrina espírita não tem motivos para ser infeliz. Eu sei que, mesmo dentro do nosso movimento, pode existir pessoas que contestem isso,
ao citar e aceitar aquela frase que é quase um axioma: a felicidade não é desse mundo. Obviamente que a felicidade não é desse mundo. O nosso mestre queria dizer que esse é o mundo de provações, como nós falamos no início dessa nossa fala. Mas não quer dizer necessariamente que devamos manter isso. Como é que nós mudamos? Quando ele foi cuidar daquele aleijadinho no lago de Betsaida, em que todos iam para se purificar e sarar das suas dores, ele disse, ele pegou ele pelo braço, que ele não conseguia ir por causa do aleijo, né, por causa da dificuldade, enfim. E o politicamente correto nos obriga a dizer que era uma pessoa com necessidade especial, mas de forma alguma, quando a gente fala o aleijadinho, a gente está sendo pejorativo. Até porque os aleijos piores são os aleijos da alma, né? Aqueles que somente nós sabemos, com quais às vezes não sabemos lidar e que deixamos que prejudica as pessoas. Mas enfim, ele pegou aquele portador de necessidades especiais, pegou no colo, levou, banhou no lago, e ele saiu recuperado e falou: vai, segue seu caminho e não volte a pecar para que não voltes aqui. Ora, indubitavelmente o Cristo também queria dizer que a felicidade não é desse mundo por ser um mundo de provações e privações, mas ela pode também ser alcançada nesse mundo. Isso é muito relativo, obviamente, né? Mas a partir da escolha que nós fazemos, a partir de como nós administramos as dificuldades que nos cercam, nós vamos ser mais felizes ou não. E, consequentemente, o que compõe a felicidade? Senão um mosaico de momentos em nossas vidas. E momentos de alegria. Imaginemos aquelas calçadas que no interior são tão tradicionais, feitas com raspinhas de azulejo, de cerâmica, de uma forma geral. É um mosaico. Aí o pedreiro, no caso, né, com todo cuidado, coloca uma peça aqui e outra ali, para colocar menos concreto entre elas, para dar um visual mais bonito. E elas são feitas mais ou menos no equilíbrio. Se tiver cerâmica marrom, mais amarelada, se tiver uma preta no meio, parece que destoa. Assim a gente tem que imaginar a alegria. Os momentos de alegria que nós vivemos vão compondo esse mosaico que vão se tornar a felicidade. E a partir da felicidade a gente almeja uma calçada apenas com uma cerâmica específica, toda ordenada, chamada paz. Por isso que eu acho tão importante a gente valorizar os momentos. Há um conceito que diz: viva o dia de hoje intensamente. Eu não discordo. Eu acho que nós temos que viver o agora, né? Realmente temos que estar pleno, como Lao Tse diz, 100%. Só que nós temos que ter a responsabilidade de entender que amanhã haverá outro dia. Então nós podemos sim viver o dia de hoje plenamente, intensamente, mas sabendo que devemos viver com responsabilidade, porque amanhã haverá a continuidade desse dia. O passado já foi, o futuro não existe, mas ele é a extensão do presente. Logo, a partir do presente que nós fazemos é que será o nosso futuro. E dessa forma eu acho que valorizar os momentos de alegria é muito importante. Não quer dizer que a gente deva subestimar ou desconsiderar os momentos de tristeza. Mas tem um ditado que diz: a necessidade obriga. E tem também aquela que diz assim: a necessidade faz o sapo pular. Ora, o que nós devemos entender disso? Que se nós temos a necessidade de lidar pelas circunstâncias, pelas escolhas, com momentos difíceis, então nós temos que buscar agir aquilo da melhor maneira. Agora você me fala, vai falar isso para um deprimido? Vai falar isso para alguém que perdeu uma pessoa muito querida? Vai falar para alguém que fracassou nos negócios? Eu falo. Primeiro porque a maneira mais natural da gente tentar convencer alguém é desenvolvendo a empatia, que é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, de se imaginar como seria a minha reação diante do que aquela pessoa está passando. E a melhor maneira mais fácil de desenvolver a empatia
E eu digo para vocês, não tem altruísmo nenhum nisso. Pelo contrário. É você ter vivendo piores momentos. E eu vivi. Eu vivi uma tristeza muito grande, que chegou a me levar para um aspecto em que eu não me importaria se eu tivesse que morar na rua. Fiquei muito decepcionado, né? Mas não vem ao caso detalhes aqui nesse caso. Eu quero apenas dizer que isso fez com que eu tivesse realmente uma visão bem mais ampla do que é o sofrimento nas outras pessoas. Eu sempre fui muito justo, busquei ser muito justo, acolher o próximo, olhar o próximo, algo que é uma missão para mim. Eu não falo isso com soberba, com orgulho, não. É instintivo. E certamente se eu faço isso é porque eu tinha que ter isso como missão, porque lá atrás eu devo ter falhado nesse aspecto. Mas então você vai falar para valorizar os momentos, ter uma outra visão, pular como o sábio tem que pular na necessidade, para uma pessoa que perdeu alguém está numa situação muito conflituante. Ora, é aí que você deve insistir, porque a efeméride das coisas, como nós falamos no início, é real para tudo. Eu estou aqui falando com vocês, estou pleno, estou muito feliz de poder explanar isso aqui para vocês, sentindo a inspiração, sentindo a intuição, sabendo que estou fazendo um papel, que sou apenas um instrumento de algo muito maior, que eu admiro, respeito, louvo, amo e agradeço. Mas eu posso sair daqui e acontecer algo que me decepcione. Mas a partir do momento em que eu estou aqui, nesse momento, nesse pequeno mosaico, é que eu devo me abastecer dessa felicidade, para estar preparado para a tristeza. Esse é o primeiro passo. Valorize os bons momentos, sim. Cultive essa alegria. Eu estou transbordando alegria de estar aqui falando com vocês. E a partir disso eu vou me abastecendo. Então quando eu sair, numa hipotética situação, se eu bater meu carro, ou alguém me ligar e falar que uma pessoa muito especial está doente, ou uma coisa mais extrema ainda, é claro que eu não vou deixar de ser sensível a isso, não vou me entristecer. Mas é claro também que se eu estiver sintonizado com esse momento, com essa dádiva desse momento, esse é um momento específico, mas pode ser outra coisa. Eu poderia estar reencontrando uma pessoa maravilhosa, eu poderia estar num momento de oração, poderia estar assistindo uma outra palestra, não importa, mas enfim, a partir do momento que eu valorizo esse momento, que eu me abasteço dele, eu já estarei mais preparado para a efeméride desse momento e a troca de um momento difícil. O segundo passo é, assim, eu não quero falar nessa coisa de passos, parece que a gente tem a pretensão de dar uma receita. Mas, na verdade, não é necessariamente nessa ordem, mas talvez eu dissesse que o mais importante também é entender outra coisa. Falando para adultos é um pouco mais difícil, porque os adultos que têm seus conflitos, que amadurecem, que já trazem vícios na sua personalidade, da sua formação socioambiental ou genética, daí depressão, daí estresses, daí nervosismo, daí apatia com as coisas, daí agressividade, tudo bem. Mas a partir do momento que nós imbuímos da responsabilidade que nós temos a partir de uma idade de percepção das coisas, nós começamos a poder ajustar e sofrer menos com os momentos tristes, para aí sim começarmos a cultuar a alegria de viver. Por que eu digo isso? Nos fundamentos da psicologia, Theodor Gustav Fechner, ainda acho que antes do século XIX, não tenho a precisão, nem importa, já entendia que a nossa formação ela é, obviamente, um equilíbrio entre o fator genético, biológico, e o fator socioambiental. É muito comum a gente conhecer pessoas que a gente olha e fala assim, não, mas até o dia dele assim é igual ao pai dele. Caminhar, olha, ele caminha e de vez em quando ele está com pressa, ele troca as pernas igual a mãe dele. Isso é o fator genético, obviamente. Mas aí que está. Quantas pessoas você conhece e fala assim, na sua família, você próprio, ou alguém que alguém falou, não, mas ó, falar com você é difícil mexer com ele, porque quando ele quer um trem, ele quer para agora, igualzinho o pai dele. Não, ó, ele é assim, quando ele vê que um negócio tá meio esquisito, ele se afasta. A mãe dele é desse jeito. Isso é o socioambiental. É o meio ambiente, digamos assim, né? Onde a gente é criado,
onde a gente recebe as primeiras influências. Porém, é muito cômodo, seria muito cômodo, e infelizmente é para alguns, a gente poder dizer: não, eu sou desse jeito mesmo, minha mãe é desse jeito, meu pai é desse jeito. Mas há uma coisa: você faz escolhas que seu pai não gostaria que você fizesse, que a sua mãe não faria. Significa o quê? Que você tem a responsabilidade a partir de um determinado tempo. E por mais que a partir dos seus 14, 15 anos, adolescência, enfim, a própria doutrina nos diz que aos 14 anos nós estamos com o espírito realmente maduro, daquele aprendizado mais forte, né, da infância. Mas a partir dali você começa a poder escolher, você tem consciência das coisas, você sabe o que é certo e errado. Então você tem que entender, acima de tudo, que igual a um grande negócio que você vai fazer, igual a gerir uma família que você construiu, você é responsável pelas escolhas que você faz também no tocante àquilo que você considera ser o seu jeito de ser. Você não pode dizer para si mesmo, em um momento em que as pessoas gostariam que você, ou que você mesmo percebesse que deveria agir de forma melhor, mais proativa, mais tolerante, e você não age. Não, eu não tenho jeito, não, eu sou assim mesmo. Não. Reveja esse conceito. Reveja isso em você constantemente. Se você é pai, reveja isso em você e não deixe isso passar para os seus filhos. Se você é avô e percebe que seus filhos estão nesse caminho, obviamente respeitando o seu limite de avô ou de avó, mas tente mudar aquilo. Se você é professor, observe a importância disso na vida dos seus alunos. Se você é um chefe, um patrão, enfim, observe isso nas pessoas que você comanda. Mas, acima de tudo, ao fazer isso, observe o que você faz com você, para você. Observe o valor que você dá para as coisas. Perceba como é que você está vendo coisas que você diria ou admira que alguém fez diferente. Não se enrijeça, não se endureça, não se inflexibilize. Eu volto a dizer para vocês, a experiência é minha, é própria. Eu compartilho com vocês. Eu sou um goiano, como a gente diz aqui no interior, que não senta em cima do rabo. Eu passei pelos meus momentos de questionamento, de baixa de fé, de querer desistir, não de tentar contra a própria vida, porque quem é realmente iluminado, quem tem um amparo forte da espiritualidade, que busca isso, porque todos têm, mas alguns não buscam, né? A vida é igual para todos, os direitos são iguais. Deus quer a vida de todos, vida plena, vida alegre. O Cristo ensinou que não perderia uma ovelha. No entanto, a semeadura é livre e a colheita é resultado dessa liberdade. Mas, acima de tudo, quem tem esse amparo não atenta contra a vida. Quando eu me refiro a tristezas e coisas, é porque eu também tive meu momento. Então, quando eu tento desenvolver a empatia, me colocar no seu lugar, no lugar do outro, acima de tudo, eu estou relatando o que eu vivi. E a partir de então eu passei a ter uma visão mais aberta, até porque eu ainda tinha mais uma dificuldade, eu estava sozinho, não podia compartilhar com todos, eram coisas muito pessoais, que se eu compartilhasse, sabe, virava um torvelinho de emoções ruins e negativas. Mas eu busquei, fiz isso que eu falo para vocês. E a partir daí eu comecei a mudar. Mas, acima de tudo, o que me fez, o fator determinante a isso que eu busquei fazer, foi olhar uma coisa que é engraçada. Na carta dos Filipenses tem um trecho, no capítulo 2, versículo 4, eu não sou muito bom com números de Bíblia, não, que diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Ou seja, olhar para o lado do outro. Perceber que eu não podia atentar só para o meu problema. Era incrível como às vezes eu estava num momento de dificuldade e vinham pessoas
pedir um auxílio, pedir um ombro, conversar. Então eu busquei, acima de tudo, através do amor que eu estava tentando desenvolver por mim mesmo, me fortalecer, observem bem, e a partir daí poder servir mais do outro. Eu costumo dizer uma coisa muito simples, é uma metáfora. Não chega a ser uma linguagem metafórica, mas ela é mais de ilustração, vamos dizer assim. É algo assim, alguém chega na sua casa, aqui eu estou com esse instrumento. Aí ele vê e fala, nossa, mas que violão bonito, que violão maravilhoso. Mas ele não é meu. Então eu falo, é legal, ele é muito bonito, tal. Eu vejo nos olhos daquela pessoa que ela queria muito aquele violão. Ela até compraria aquele violão por um preço exorbitante, mas eu não posso fazer nada, porque o violão não é meu, é de alguém. No entanto, a mesma situação acontece com o meu violão. Alguém chega e fala, Carlinhos, mas que violão maravilhoso, que sonoridade. Cara, eu quero um violão desse, tá? Eu posso simplesmente falar, é seu. É seu. Por quê? Porque ele é meu. É meu. Ou seja, eu só posso realmente passar a estar melhor para as pessoas, servir melhor as pessoas a partir do momento que eu me acolhi, eu me aceitei, eu me amei. Aí, o desempenho da ajuda para o outro vai gerar duas coisas. Um resultado mais eficaz, porque eu estou fortalecido pelo meu auto-amor, estou pleno. E o segundo e melhor benefício, a alegria em servir. E com isso, cria-se uma onda de energia, por assim dizer, que vai atingir o outro com muito mais plenitude. E a alegria se faz. Eu sei, meus irmãos, que talvez a minha forma de dizer soa até um pouco pueril, né? Soa uma coisa que seria mais fácil a gente ver numa obra de um Piaget do que talvez de um Nietzsche, para poder usar a forma pueril de falar, né? Usar a extensão do que a gente fala para uma criança, do que você vai tentar falar para uma pessoa mais letrada, uma pessoa mais intelectualizada, por assim dizer. Mas a intenção em falar é que seja pueril mesmo, que seja muito simples, porque eu faço um questionamento a vocês. Por que nós temos que ficar aqui? Por que eu tenho que falar isso? Isso é tudo tão óbvio. Quem é que não sabe disso que eu estou falando? Como é que eu falo isso com essa facilidade? Porque eu sei. É porque, acima de tudo, a gente não pratica isso. Ora, praticamos sim, Carlinhos. Não. Praticar, nós praticamos. Eu não estou praticando aqui agora. Mas eu não falei para vocês que eu estou me abastecendo dessa alegria? E sair ali fora, vai que alguém, na hora que eu estou saindo, alguém não percebe que eu dei uma seta, ou vem distraído no telefone e bala no meu carro. Bem, eu não tenho a certeza de que esse abastecimento de alegria vai me garantir que eu vou reagir bem naquele momento. Por isso que eu falo, nós precisamos sim dessas explanações, dessas percepções, dessas conclusões. Porque saber é uma coisa, meus irmãos, aplicar é outra. Aceitar, então, é outra totalmente diferente. E acima de tudo, aquietar-se após essa aceitação é que é o desafio. E para complementar esse raciocínio do violão, basta dizer o seguinte: quando Jesus Cristo, após o Sermão da Montanha, estava refletindo, assim, Tiago chegou para ele e falou, mestre, o senhor falou no maior mandamento, esse mandamento que o senhor falou, Cristo falou, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, tal. Mas como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? O Cristo respondeu, amando ao próximo como a ti mesmo. Ora, quando você vê, por exemplo, vou falar uma coisa referente ao meu trabalho, alguém que canta maravilhoso, você fala, nossa, ele canta igual o Frank Sinatra. Você está dizendo que o Frank Sinatra é o mais importante, a ponto daquela pessoa parecer com ele cantando. Quando você fala, não, mas esse carro aqui, ele tem o design de uma BMW. Você está dizendo que a BMW é muito mais importante porque
Você fez essa comparação. Então, amar ao próximo como a ti mesmo. Você está dizendo, então, que o ti mesmo, que é a segunda opção, é que é a mais importante. Esse é o ensinamento do Cristo. Ama-te, goste de você, aceite-se, reflita, não negue os seus defeitos. Lembre-se que nós estamos num mundo de vicissitudes, de provações. E que nós temos sim luxúria, nós temos inveja, nós temos ganância, né? A usura, enfim, gula. Isso é intrínseco à nossa natureza. Nós escolhemos assim. Há um tempo atrás, para nós que buscamos o fundamento da obra da doutrina, desde que viemos na capela. Agora, se isso é nosso, aceitemos, não neguemos, apenas busquemos entender o que fazer com isso. Como não deixar que isso prejudique aos outros, prejudique a nós e a partir de nós venha estragar a vida dos outros. A partir desse entendimento, dessa postura, nós então estaremos assim muito tranquilos, mas muito tranquilos para poder viver mais plenamente, viver com mais alegria. Não nos deixar levar por vícios, não nos deixar levar por futilidades, por valorização absoluta de coisas que são importantes, mas não são fundamentais. E eu gosto muito de cantar nesse momento uma música que ela é a partir de um poema do Victor Hugo, esse espírito de luz que já encarnado deixava tanta coisa maravilhosa escrita, registrada, falada, e que até hoje é um espírito de iluminação na nossa doutrina, sabemos disso, e que o Roberto Frejá, né, do Barão Vermelho, juntamente com seus parceiros, né, Mauro Santa Cecília, o Maurício Barros, né, todos do Barão Vermelho, fizeram essa canção, nesse poema do Victor Hugo, que é assim, ó, um pedacinho para vocês. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo, e com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro, e que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que um você possa confiar, e que tenha até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro, que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, e que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar, pra recomeçar. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, lembremos-nos de que não precisamos, talvez, de momentos como esse, para sabermos isso que nós já sabemos.
Mas ao mesmo tempo é através da nossa dificuldade em lidar com as vicissitudes, as dificuldades em si, as imperfeições dos outros, é que nós sim temos a necessidade de estarmos sempre nos reconectando com os ensinamentos cristãos, com a bondade do Cristo, com a beleza do ensinamento dele. E acima de tudo, aquilo que eu disse uns minutos atrás, façamos desses momentos felizes, momentos como esse, em que nós temos a plenitude, a oportunidade de intuídos, poder nos reconectar e nos conectar com o sagrado, a gordura que nós precisamos para não só valorizar os momentos de felicidade, mas para nos preparar para os momentos difíceis. Porque esse momento aqui é de alegria, mas será substituído invariavelmente por um de tristeza, que por sua vez será substituído novamente por um de alegria. E através dessa percepção, com toda certeza, nós teremos condições de valorizarmos mais esses momentos. Compor então o nosso azulejinho, né? Compor o nosso mosaico, que se transformará na felicidade, e essa felicidade vai nos trazer a paz tão esperada por todos. Que as bênçãos do Mestre Jesus se façam sobre nós. E o final da música que eu cantei diz: ainda existe amor, que ainda exista amor para recomeçar, porque o amor é tudo. Então eu quero encerrar com essa canção que eu fiz há um certo tempo junto com alguns parceiros, que fala exatamente da importância do amor na nossa vida. Olha só. O amor é um sentimento isento de maldade, fonte inesgotável de felicidade. É a forma mais bonita de viver. O amor não tem raça, não tem cor e nem idade. É a vida, é o caminho, é a verdade. O amor foi quem uniu eu e você. Esse amor está em nossas mãos, está no meu e no seu coração. Todo dia eu vejo em seu olhar que o amor chegou para ficar. O amor chegou para ficar. O amor tá na cor e no perfume de uma rosa, tá no brilho de uma pedra preciosa, que não se pode comprar e nem vender. O amor não combina com o ódio nem com a guerra. O amor só quer a paz aqui na terra. O amor foi quem uniu eu e você. O amor está em nossas mãos, está no meu e no seu coração. Todo dia eu vejo em seu olhar que esse amor chegou para ficar. O amor chegou para ficar. Que as bênçãos do Mestre Jesus se façam sobre todos nós. Muito obrigado pela oportunidade de estarem aí, e que nós possamos então reforçar cada vez mais esses fundamentos calcados no Evangelho do nosso Mestre Jesus, na fundamentação da doutrina espírita, na filosofia de Platão, de Sócrates, de tantos pensadores como Santo Agostinho, o próprio Victor Hugo, das nossas percepções de cada dia, para que nós possamos então alcançar a felicidade, né? Lembrando que são os momentos de alegria, o viver com alegria, aceitar as dificuldades, procurar transformar tudo em aprendizado e dessa forma preparar para que a alegria chegue e se instale. E aí nós viveremos em felicidade. Mas caso ainda haja dúvidas, ainda haja dificuldade em aceitar a infelicidade, vai aqui para vocês um poema que fiz exatamente para que nós possamos refletir sobre o significado da infelicidade em nossas vidas. Vejam bem, Poema da Felicidade, Carlinhos Santos. Se achas que estás infeliz por causa de uma simples dor de dente, pergunte o que seria felicidade a um doente terminal. Se achas que estás infeliz
por não ter uma casa suntuosa, pergunte o que seria felicidade a quem perdeu tudo em um temporal. Se achas que estás infeliz por causa de um conflito em família, pergunte o que é felicidade a quem não tem um lar. Se achas que estás infeliz por alguém que lhe ofendeu, pergunte o que é felicidade a quem não tem nem com quem contar. E se achas que estás infeliz por causa de mudança de pessoa querida, pergunte o que seria felicidade para quem perdeu uma pessoa amada. Se achas que estás infeliz por conta de uma noite fria, pergunte o que é felicidade a quem dorme descoberta em uma calçada. Se achas que estás infeliz por causa de mal-estar de um filho, pergunte o que seria felicidade a quem não pode procriar. E se achas que estás infeliz pelo cansaço de longa caminhada, pergunte o que seria felicidade a quem não tem sequer a possibilidade de andar. Muito obrigado. Reflitam. Sejamos todos felizes nas bênçãos do Mestre Jesus. Até a próxima.